Olá, criançada! Tudo jóia com vocês? Estamos começando agora mais um culto infantil. E hoje é um culto muito especial, porque a gente tem algo a comemorar. Vocês sabem o que nós comemoramos no segundo domingo de junho? Então deixa eu contar para vocês. No segundo domingo de junho, a gente comemora o Dia do Pastor. Então hoje é o dia que nós comemoramos e agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor, que é o pastor Samuel. Mas vocês sabiam que além do pastor Samuel, a gente tem um pastor muito especial e que também cuida da nossa vida? Todo domingo, o pastor Samuel, ele traz palavras, bíblicas durante as suas mensagens. Ele nos ensina mais sobre Deus e ensina também o que Deus quer para as nossas vidas. E há muito tempo atrás, um pastor, quando ele vivia aqui na Terra, ele também ensinava muitas coisas sobre Deus. Você sabe que pastor é esse que eu estou falando? Então vamos descobrir? A Bíblia conta que quando Jesus ensinava, ele ensinava para muitas multidões, ou seja, para muitas pessoas. E essas pessoas sempre prestavam muita atenção no que Jesus falava. E quando Jesus ensinava para essas pessoas, ele falava sobre o céu, ele falava sobre Deus, sobre a salvação, não é isso mesmo? Só que ele ensinava de um jeito que todas as pessoas compreendiam o que ele estava falando. E um certo dia, enquanto Jesus ele ensinava essa multidão, ele deu um exemplo. Ele falou o seguinte: imagina que a gente tem um pastor que cuida das ovelhas, né? Todo mundo sabe que o pastor, ele cuida das ovelhas no campo. Só que esse pastor ele está precisando de ajuda. Então ele vai contratar um empregado. Então ele contrata esse empregado, o empregado ele vai receber para trabalhar e para cuidar das ovelhas. E a gente sabe que o empregado ele cuida das ovelhas porque é o seu trabalho e ele recebe por isso. Mas um certo dia, enquanto ele estava com as ovelhas no campo, um lobo veio se aproximando. E o que ele fez? Ele ficou com tanto medo que ele deixou as ovelhas para lá e simplesmente fugiu. Deixou as ovelhas todas desprotegidas. Até porque, ele pensava assim, as ovelhas não são minhas, então não tem que cuidar dessas ovelhas. Vocês acham que ele assumiu um verdadeiro papel de um pastor? Vamos pensar, será que ele fez o certo? E vamos ver essa resposta na Bíblia. Então pegue a sua Bíblia, e vamos abri-la lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 11. Vamos lá, João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então é o quarto livro do Novo Testamento. Então você vai abrir lá em João 10, versículo 11. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre o pastor. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha o que Jesus disse. Que um bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E além disso ele disse, eu sou o bom pastor. E Jesus usa esse exemplo para poder mostrar que um pastor de verdade, ele cuida das ovelhas com amor, com carinho, e ele se preocupa com o que as ovelhas estão passando. Então, se elas estão correndo algum perigo, ele sempre vai estar lá para poder proteger a vida dessas ovelhas, não é isso? E Jesus disse que nós somos ovelhas, e ele cuida da gente como um pastor cuida das suas ovelhas. Jesus diz que conhece todas as ovelhas e que está pronto para morrer por amor a elas. E assim ele fez um dia, gente? Um dia Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para poder nos salvar, não é isso? E ele também fala que as ovelhas que não estão no curral junto com um pastor, porque o pastor ele coloca as ovelhas todas juntinhas para poder proteger elas, para que elas não se espalhem. E essas ovelhas que não estão juntas do pastor, elas estão distantes, não é? E Jesus fala que essas ovelhas que estão distantes, se elas ouvirem a voz do pastor, elas vão fazer o quê? Se elas ouvirem a voz do pastor, elas vão vir ao encontro delas, não é isso? E assim são as pessoas. As pessoas também são como essas ovelhas. Por quê? Essas pessoas que estão longe de Jesus, ou seja, que ainda não receberam Jesus em seu coração, se elas ouvirem a voz de Jesus, elas também vão se aproximar de Jesus.
Só que para elas se aproximarem de Jesus, é importante que a gente também fale de Jesus para elas, não é? Que a gente fale da mensagem de salvação para a vida dessas pessoas. E as pessoas que ainda não têm Jesus como o Salvador de suas vidas, também têm a chance de se tornar ovelhas do pastor Jesus, que é o pastor que cuida da gente, que é esse outro pastor que o tio tinha falado no início da história. Vocês estão lembrados? Jesus nos ama tanto que, além de todo esse cuidado com a gente, ele também nos presenteou como pastor da nossa igreja, que é o pastor que cuida da gente aqui na terra e que ensina a palavra de Deus pra gente. Uma pessoa escolhida, capacitada para cuidar da igreja aqui na terra, até o dia em que Jesus, o nosso bom pastor, voltar para nos buscar. E hoje nós aprendemos essa história, a história do bom pastor, não é? O bom pastor não é aquele pastor que deixa suas ovelhas lá no campo e deixa elas correndo perigo, né? Isso não é um bom pastor. O bom pastor é aquele que ama, que cuida das suas ovelhas, né? E que dá a vida pelas suas ovelhas. É aquele pastor que protege as suas vidas, assim como Jesus. Porque Jesus, ele faz tudo isso com a gente. E Jesus nos ama tanto que ele tem todo esse cuidado e amor com a gente. Porque Jesus é o nosso bom pastor. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou fazer uma oração que o meu tio me pediu. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Quero que o Senhor me abençoará todas as famílias, as crianças, todos os tios DVD. Proteja a nossa igreja, Senhor. Quero que o Senhor proteja o pastor, que domingo será o dia do pastor, Senhor. Quero que o Senhor proteja todas aquelas famílias de outros países que não estão em muitas condições. Proteja todos os moradores de rua. Quero que um dia eles tenham uma casa para morar, Senhor. Proteja aqueles animais que estão na rua. Proteja todos nós, Senhor. Quero que o Senhor nos dê muitas paz, harmonia, muita benção, Senhor. E muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, amém. E bom, e essa foi minha oração. Espero ter gostado e tchau, tchau. Oi, gente, eu sou a tia Radija e no louvor de hoje a gente vai estar cantando Meu Bom Pastor, das 3 palavrinhas. Essa aqui é a Luísa, ela vai estar tocando violão com a gente. Vamos lá, gente? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. E é isso, gente. Agora a gente vai ficar com um convidado muito especial que vai responder algumas perguntinhas que vocês enviaram durante a semana. Beijo, tchau! Olá, eu quero agradecer muito a Deus pela vida de todas as nossas crianças, né, do Ministério Infantil. E quando eu tenho a oportunidade, né, de poder receber de vocês aí as perguntas a respeito da minha vida, né, ou do pastor em si, né, e nesta oportunidade aí pela celebração do Dia do Pastor, e eu fiquei muito feliz, né, de poder receber as perguntinhas e poder, assim, então, compartilhar com vocês um pouquinho, né, daquilo que é tanto a minha própria história, como responder a vocês aí a respeito do ser pastor e da forma como a palavra de Deus, então, ela diz, ok? Então, nós temos aqui a participação de algumas crianças que enviaram as perguntas, né? E a primeira perguntinha é da Alice, né?
Oi, pastor, boa noite. Aqui é a Alice. Como surgiu a igreja? Então, Alice, nós temos duas questões. Uma é a igreja que nós fazemos parte, chamada Terceira Igreja. Esta surgiu no ano de 1964, um grupo de irmãos, e eles então, assim, orientados por Deus, organizaram a Terceira Igreja. E a igreja da qual nós somos de Jesus Cristo, né? Então foi depois que Jesus então deixou a incumbência ali com seus discípulos, ele fundou a igreja, ele amou a igreja, morreu pela igreja, e um dia ele vai voltar para a igreja. Então o fundador da igreja é Cristo, ele é o Senhor da igreja, ele é o cabeça da igreja. Agora a igreja que fazemos parte, organizada, né? Essa aqui é a Terceira Igreja que nós fazemos parte, ela foi organizada por um grupo de irmãos. Outra perguntinha. Quem escreveu a Bíblia? Então, Alice, é muito importante, né? A Bíblia foi escrita por 40 autores, né? Então, 40 pessoas que escreveram a Bíblia por um tempo, né? Deus mandava e elas então escreviam. E somente elas, ninguém mais pode escrever, ninguém mais pode acrescentar nada na palavra, né? Então, a palavra de Deus é a que nós temos, que está revelada para nós, tá bom? A segunda pessoa, né, que é o José, e ele manda duas perguntas, né? Pastor Samuel, como se sente nessa pandemia, sem poder visitar as pessoas, sem poder abraçar e sem muitas pessoas ir na igreja? Muito difícil, José. Na verdade, é um tempo difícil para todos nós, não é? Principalmente nós como igreja, né? Que gostamos de nos abraçar, de beijar, de estarmos juntos, né? Então, a igreja é ajuntamento. E desde quando começou a pandemia, tem sido muito difícil, né? Para todos nós. Sem poder receber as crianças, né, do Ministério Infantil. Criança é muito bom, né? É uma bênção para todos nós. E então, sem poder contar com a presença dos irmãos na igreja, né? Sem poder visitar também, José. As visitas são feitas de forma mais específica, algumas pessoas, né? Porque há uma preocupação, né, tanto de contaminar aqueles que serão visitados, né? Então, tem sido também um cuidado nesse sentido, porque o vírus está ainda de forma ainda muito violenta, né? E pessoas muito queridas para nós estão sendo contaminadas, estão sendo levadas para o hospital, né? Então, há também essa preocupação, mas tem sido difícil para todos nós, né? Pastor Samuel, é difícil ser pastor? Então, a questão, José, não é a dificuldade, né? Eu acho que a resposta aqui para você ou para todos, né? Não é difícil ser pastor. A grande questão, a dificuldade, né, na verdade, que tem no ministério é os desafios, né, como um todo, né? Então, a responsabilidade, o compromisso, a seriedade, o zelo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande diante de Deus de ser pastor, né? Então, esse é o desafio que existe, onde a gente pode pensar na dificuldade, seria nesse sentido, né? Oi, pastor Samuel, meu nome é Liz. E se o senhor não fosse pastor, o senhor ia ter que profissão? Obrigado. Aí, Liz, é difícil também de responder, porque muitas coisas boas, elas têm à nossa disposição, né? Para a gente poder desenvolver a nossa vida, para a gente poder fazer a nossa caminhada, né? A nossa vida, desenvolver a nossa vida profissional, né? Mas, assim, eu não tenho uma área específica que eu possa te dizer para você, né? Mas, por certo, algumas coisas que eu gosto, né? Então, seja na área aí de tecnologia, né? Talvez, seria uma área, talvez empresarial, né? Talvez seria também uma, né? Então, algumas possibilidades, né? Que poderia desenvolver na minha trajetória, ok? Vamos avançar, nossa perguntinha aqui é da Melina, né? Oi, pastor, tenho uma curiosidade. Quantos anos que você quis começar a ser pastor? Quantos anos? Por que você quis ser pastor? Entendeu? Por que você quis ser pastor? Quantos anos você quis ser pastor? Que passou pela sua cabeça de ser pastor? Então, Melina, quando eu era junior, né? Quando eu era junior, tinha aí 9, 10 anos, ouvia a palavra de Deus e aí então ficava impactado, né, pelos
desafios do ministério, e um dia, em um determinado acampamento de embaixador do rei, ali então eu senti o chamado de Deus para o ministério, né? Para ser pastor. E os anos se passaram e então se concretizou aquele chamado, né? Aquela convocação de Deus para a minha vida. Assim, então foi dessa forma que aconteceu, né? E aqui também essa resposta a respeito de ser pastor, a Maria Júlia, ela também perguntou nessa mesma direção. Pastor, você sonhou ser um pastor ou foi chamado? Na verdade, foi o chamado, né? Não é que eu sonhei ser pastor, mas eu senti o chamado de Deus, atendi o chamado, né? Então, assim, fui ao seminário para me preparar e depois, então, uma porta se abriu, que foi a Igreja Batista lá em Nova Iguaçu, onde eu fui consagrado e ali, então, comecei o ministério pastoral, né? Então, foi dessa forma que aconteceu, tá bom? Avançando aqui, nós temos a perguntinha da Giovana. Eu queria saber qual a parte mais difícil em ser pastor. Se tem, qual? Qual a parte mais difícil em ser pastor? Eu gostaria de destacar, Giovana, existem algumas coisas que são difíceis, né? Por exemplo, quando existe uma rebeldia, né? Uma desobediência à palavra de Deus. Então, esse é um aspecto difícil, né? Para o pastor, quando vê pessoas que escolhem uma vida errada, uma vida de desobediência, uma vida de indiferença para Deus e para a palavra de Deus. Então, esse é um aspecto difícil de ser pastor. Ainda uma outra questão, Belinda, difícil também, é o enfrentamento, por exemplo, de pessoas que ficam na UTI do hospital, né, tendo que ir lá visitar essas pessoas, num quadro muito complicado, muito difícil, né? Então, essa é uma parte, às vezes, de uma enfermidade, de uma ovelha, né, vendo ali uma situação de uma enfermidade, uma luta nesse sentido, né, da enfermidade. Isso também entristece, ou é uma parte difícil, né, do ministério, né, de poder, muitas vezes, ter que falar para uma família sobre a morte de uma pessoa querida, né, também é mais uma parte difícil, né? Então, existem algumas coisas, não é, difíceis aí em relação a ser pastor, né? Mas, principalmente aqui, o aspecto que eu posso dizer é em relação à maneira como as pessoas elas estão dispostas ou não a viverem pela palavra de Deus, tá bom? Vamos então avançar. Maria Júlia, então, ela pergunta qual o último milagre que Jesus fez na Bíblia, né? Então, Jesus fez muitos milagres, Maria Júlia. Jesus, ele realizou muitos milagres que não estão nem escritos na Bíblia para nós, né? Então, é isso que João, o evangelista, fala, né, que muitos outros milagres foram feitos. Mas o último foi no momento ali que Jesus foi preso, né, quando Judas traiu Jesus, ele foi preso, e o apóstolo Pedro, ao pegar a sua espada, cortou a orelha de um soldado. E aí Jesus se aproximou e falou, não, nós não vamos lutar, não é? Nós não vamos fazer isso. Aí Jesus tocou na orelha daquele soldado e ali então ele ficou curado, né? Sua orelha ficou restaurada. Esse foi o último milagre de Jesus revelado aí para nós. Depois aí nós sabemos que ao longo de toda a história, até os nossos dias, milagres continuam acontecendo e eles são realizados por Jesus. Então são essas perguntinhas, né, que nós aqui recebemos, né? E que Deus então continue abençoando todos vocês, né, cada um de vocês aí na vida, na caminhada, né, que seja uma caminhada feliz, bem-sucedida, e que eu tenha muita alegria de poder contemplar o crescimento de vocês, né? O crescimento de vocês, a obediência de vocês aos seus pais, a obediência de vocês à palavra de Deus, né? E que vocês sejam sempre bênçãos para todos nós, para a Igreja do Senhor Jesus e para a sociedade, ok? Um abraço, Deus abençoe vocês grandemente.